Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre fatoração, colocando o fator comum em evidência. Vamos lá? Fatoração. Fatoração é o caminho inverso da propriedade distributiva da multiplicação. Então, lembrando, fatoração é colocar uma expressão na forma de um produto, na forma de uma multiplicação. Por isso que ela acaba sendo o caminho inverso da propriedade distributiva. Lembram da propriedade distributiva? Ela é assim, ó, quando você distribui, ó, o 4 está aqui fora, ele multiplica todo mundo que está lá dentro do parênteses. Então, vai ficar 4 vezes 15 mais 4 vezes 28, ok? E no caso numérico, nós podemos fazer a conta e resolver. Mas também pode aparecer no caso algébrico, né? Então, eu tenho 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, número, posso fazer a conta 12. Propriedade do chuveirinho, já ouviu falar? Sim, né? Porque atinge todo mundo que está lá dentro. Então, fatoração vai ser o caminho inverso desse processo, ok? Então, significa que eu vou ter a expressão e vou escrever na forma de uma multiplicação, ok? Então, observe o polinômio. 4x mais 6y menos 8z. Nós temos ali os coeficientes e a parte literal. Coeficientes são os números, ok? E eles são pares, 4, 6 e 8. E eu tenho a parte literal diferente. Parte literal, letra x, y, z. Tudo diferente. Então, em comum, nós temos apenas os números porque eles são múltiplos de 2. Então, eu tenho 2 escondidinho em cada um dos termos. Posso colocar ele em evidência, ó. Porque o 4 eu escrevo como 2 vezes 2, o 6 eu escrevo como 2 vezes 3 e o 8 eu escrevo como 2 vezes o 4. Então, colocando 2, o que sobra? Sobra o outro 2 e o x, mais aqui no 6y sobra o 3 e o y, e no 8z sobra o 4 e o z. Então, nesse caso, eu tenho apenas o 2, que é o fator comum que fica na frente em evidência. Transformado uma operação em um produto, ok? Então, tem um exemplo aqui, ó, 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 8x. Então, além dos coeficientes pares, eu tenho x piscando ali para nós em todas as parcelas. Então, eu tenho 2 em todas elas. Na primeira, eu tenho 3x, né, abrindo o x ao cubo, 2x abrindo o x ao quadrado e 1x. Então, em comum, eu tenho o 2 e o x. Coloco eles em evidência. O que sobra da primeira parcela? Sobra o x ao quadrado, sobra o 3x da segunda, né? E sobra apenas o 4 da terceira. Então, esta é a forma fatorada. Então, aqui eu consegui colocar número e uma letra, ok? Eu posso ter também um exemplo envolvendo geometria. Então, aqui eu tenho o perímetro desse retângulo. Base B e altura H. Então, o perímetro soma de todos os lados, eu tenho 2 lados B, 2 lados H. Então, 2B mais 2H, ou colocando na forma fatorada, 2 que multiplica B mais H. Então, aqui eu tenho de duas maneiras. A primeira é um polinômio, uma soma, né? E a segunda na forma fatorada, é um produto, ok? E temos o exemplo 3, olha aqui, ó. Eu tenho algo um pouco maior, né? Embola um pouquinho os olhos. Será? Olha lá. O que eu tenho nas 3 parcelas ao mesmo tempo? 3, 21, 36. Todos são múltiplos de 3. E eu tenho o x e o y piscando ali pra gente, né? Eu tenho x em todas as parcelas e y também. Então, eu posso colocar todo mundo na frente em evidência, ó, tanto o número, quanto x, quanto y. Na primeira parcela, o que sobra? Coloquei o 3, coloquei o x, y ao cubo são 3y. Se eu coloquei 1 na frente, sobrou os outros 2, ó, y ao quadrado. Na segunda parcela, 21, sobrou 7. X ao quadrado, 1 está lá na frente, sobrou o outro aqui. E o y já está lá na frente. E o menos 36? 3 vezes 12 dá 36, então sobrou 12. Y ao cubo tem 1 lá na frente, sobrou 2 ali. E o y ao quadrado tem 1 lá na frente, sobrou outro aqui. Escrevemos a expressão que estava na forma de um polinômio, numa forma fatorada, forma de um produto. Para que isso? É a mesma expressão, ok? Eu não resolvi nada, eu apenas escrevi de forma diferente.
Para quê? Para poder utilizar essa forma numa resolução futura, ok? Guarda isso no coração que a gente vai usar sim. Nesse vídeo nós falamos sobre fatoração, fator comum e evidência. Espero que vocês tenham gostado e até breve.